Orixalá, meu pai, tenha pena de nós, tem dó. A volta do mundo é grande, os seus poderes são maiores. Refletindo a luz divina, com todo o seu esplendor, é no reino de Oxalá, aonde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para nos iluminar. O Abaô está de volta. É um prazer estar em sua companhia. Bem, amigos, embora o tema desse vídeo seja delicado e complexo, eu estou realmente animado em trazê-lo a você. Neste vídeo vou dar a minha opinião sobre as causas do suicídio. Vou lembrar a espantosa onda de suicídios que ocorreu na Europa provocado por um romance e do que aconteceu ao seu autor depois da morte. Vou falar também da visão que o candomblé, o espiritismo e a umbanda têm sobre o suicídio e vou falar com os médiuns de que maneira eles podem identificar uma pessoa em risco e cooperar de modo mais eficiente para o socorro através de seus guias. Como você pode supor, o tema está para lá de interessante, então me acompanhe. Mas antes de iniciar, peço ao irmão e à irmã de fé deixar um like. Isso me ajuda muito, pois quando você dá o like, o YouTube entende o vídeo como relevante e passa a indicá-lo a outros corações. Clicou? Bora pro vídeo. Bem, meus irmãos, o suicídio é um fenômeno que acompanha a humanidade desde os primórdios da nossa civilização. Na antiguidade, algumas correntes filosóficas, tal como o estoicismo, viam o suicídio como um ato de liberdade diante do sofrimento insuportável. Esta visão é usada até hoje por aqueles que defendem o direito ao suicídio. Mas, na Idade Média, a Igreja tornou o suicídio um pecado, depois que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino o compreenderam como um ato de rebeldia contra os desígnios de Deus. Por consequência, o clero passou a proibir cerimônias fúnebres e o enterro de suicidas em Campo Santo, criando um verdadeiro tabu. Essa visão dominante seguiu assim, inabalável, até o século XIX, quando o catolicismo foi, pouco a pouco, mudando de opinião. E é preciso dizer, muito tem feito na atualidade para sua prevenção. Recentemente, li que, segundo a OMS, ocorrem cerca de 700 mil suicídios por ano no mundo, ou seja, uma morte a cada 40 segundos. Então, não tem jeito, a gente se pergunta, por que tantos casos de suicídio no mundo? Bem, eu tenho uma opinião. Se você reparar, mas se você reparar bem, verá que a desvalorização da vida, ela está presente de modo dissimulado em nosso cotidiano. Ela está no noticiário, está implícita em propagandas, afirmada pela ciência, promovida pelo comportamento de famosos, disseminada nas redes sociais, expressa em letras e músicas. Olha, eu vou contar um caso interessante a vocês. Um caso que ilustra bem como conceitos materialistas dissimulados podem causar grande mal à sociedade. Veja só o que se deu em 1774. Naquele ano, o brilhante Goethe publicou o romance Sofrimentos do Jovem Werther. Nessa magnífica obra, Goethe romantiza, com detalhes e grande intensidade dramática, o fim de seu protagonista. Werther suicida-se por amor. Assim, o poder criativo e a força dramática da pena de Goethe promoveu uma onda jamais vista de suicídios na Europa. O fenômeno foi tão espantoso que ficou conhecido como Efeito Werther. Claro, eu não vou colocar no inferno um gênio profundamente humano pela pusilanimidade de alguns de seus leitores. Afinal, em seu livro de memórias, Poesia e Verdade, Goethe admitiu que não previra tal consequência e criticou a glamorização da morte em suas obras. Goethe mudou de tom e a prova disso está em um dos seus maiores sucessos, Fausto. Nesta obra, Goethe enfatiza a redenção pelo trabalho e pelo amor, não mais pela fuga existencial. Apesar dessa disposição, meus irmãos, depois da morte,
o Goethe deparou-se com nova realidade. A médium Ivone Pereira do Amaral, no livro Memórias de um Suicida, descreve um Goethe atormentado diante dos suicidas influenciados pela força de sua dramaticidade em Werther. Goethe, profundamente tocado, compreendeu a força que as palavras carregam para a alma humana. Desde então, tudo fez para ajudá-los e para inspirar escritores ao bem, deixando-nos uma lição preciosa, que o arrependimento sincero, decidido ao serviço no bem, transforma a escuridão em luz. Por isso, estejamos atentos às ideologias materialistas por trás das opiniões, pois o materialismo nega qualquer propósito além da existência física, conceitua a vida como mero acaso biológico, afirma a mente como produto do cérebro. Assim é que subestimam a capacidade humana de transcender e o valor da vida. Isto mesmo, em nossa sociedade, o neoliberalismo estimula a competitividade, promove a insensibilidade e a exclusão social, e assim aprofunda a solidão e a sensação de desamparo no mundo. Enquanto isso, o consumismo torna as relações superficiais e substitutíveis, desvalorizando a construção de relacionamentos duradouros baseados em confiança e afeto mútuos. Toda essa pressão ideológica que recai sobre nós mantém a alma cativa a este plano, sem oferecer qualquer alternativa à dor, senão indiferença e finitude física. Por isso eu digo a vocês, agradeço por ter nascido espiritualista, agradeço por nossas raízes representarem um contraponto a essa cultura de hipercompetitividade, de racionalismo frio, que põe a lógica acima do afeto nas relações humanas. Bem, eu acho que já falei demais. Vamos agora conhecer a visão do Candomblé, do Espiritismo e da Umbanda acerca do suicídio. Vamos em frente. Certa vez no Candomblé, tivemos notícia de um irmão de fé que havia se afastado do Ilê, enfrentado dificuldades até suicidar-se. Quando esse assunto veio à baila, o Baba comentou que ao afastar-se do Ilê, o rapaz deixou de lado preceitos e procedimentos, rompendo a relação harmônica entre seu Ori e seu Odu, colocando-se sob a influência de forças que não pôde superar. Curioso, perguntei ao Baba, e onde estará sua alma agora? Ele respondeu, nosso irmão está passando por um processo difícil de purificação nos reinos espirituais de Orum. E calou-se. Compreendi naquele momento a visão do Queto em relação aos suicidas. Assim como a medicina considera aspectos psiquiátricos e psicológicos na intenção suicida, o Espiritismo e a Umbanda compreendem aspectos espirituais. Em outras palavras, entendemos que a ideação suicida se cristaliza pelo assédio ostensivo de um ou mais desencarnados até subjugar a vontade do encarnado, resultando ou não em sua morte. Na Umbanda, particularmente, os guias de terreiro cooperam no combate a tais influências, sejam elas simples ou complexas, mas compreendem que o resultado, em qualquer caso, dependerá em parte do próprio encarnado, do seu merecimento ou ainda da misericórdia divina. Sendo assim, em todos os casos de influências espirituais negativas, seja por meio da obsessão ou feitiçaria, os guias de Umbanda sempre haverão de orientar uma série de procedimentos que podem envolver mudanças de comportamento, banhos, oferendas, entre outros, Em relação ao médium, você que me ouve, especialmente se for consciente ou semiconsciente, que são a maioria nos terreiros, eu diria que é importante estar atento à confidência que carregue profunda desesperança e falta de propósito na vida, que afirme o desejo de morrer ante situações que pareçam insuperáveis, que relate a dor cruel da solidão ou a decisão de afastar-se completamente de amigos e familiares em razão de alguma decepção. Sim, porque tais relatos apontam para o risco de suicídio. Então, ao acolher o irmão, a irmã, com a força do seu amor autêntico, ouvindo-o com paciência e entendimento e conversando com serenidade e confiança, o médium vai firmando a sintonia com seus guias e vai sustentando um campo vibratório,
para que a corrente magnética do terreiro manifeste o socorro capaz de conferir ao assistido a convicção do apoio integral até a superação. Toda pessoa que agasalha a ideação suicida, não tenho dúvida, está sob a influência de espíritos obsessores ou de feitiçaria. Aliás, eu queria muito falar sobre esses temas, né? Obsessão e feitiçaria. Mas como o YouTube só me permite postar vídeos de no máximo 15 minutos, eu prometo fazer um vídeo dedicado ao tema da obsessão e da feitiçaria, se vocês quiserem. Mas como tem que encerrar, eu gostaria de dar um recado àquele que chegou a esse vídeo, porque de repente a pessoa chega até esse canal, a esse vídeo, por estar pensando em suicídio, né? Então eu quero falar com você, meu querido irmão e irmã. Eu queria muito estar ao seu lado para dizer que os pensamentos de autoextermínio que você tem acolhido no íntimo ocorrem por influência de espíritos imundos que pretendem sequestrá-lo ou sequestrá-la às dimensões sombrias de sofrimento. Você não acredita nisso? Então passe a observar os seus pensamentos atentamente. Perceberá que a sugestão vem de fora, que os pensamentos deprimentes vêm de fora. Ciente disto, toda vez que lhe ocorram, proteste. Ore imediatamente rogando ao doce Jesus que os afaste de si e que lhe proteja. A oração, sempre renovada, pouco a pouco vai lhe trazer nova disposição íntima. São os espíritos que lhe amam, que compreendem suas dores, socorrendo-o. Sim, a oração tem grande força, o socorro lhe chegará. E se puder, dê mais um passinho. Não se isole, procure um grupo de apoio, ou pelo menos ligue para o CVV naqueles momentos difíceis de angústia. Você será atendido por pessoas maravilhosas que vão lhe acolher com todo amor e respeito à sua dor. Verá que lhe fará muito bem. Mas se tem simpatia pela Umbanda, o que você está esperando para visitar um terreiro e abrir o seu coração? A Umbanda lhe espera para caminhar passo a passo contigo até a superação. Reaja e vencerá. Disse Jesus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem poderá se sentir desamparado depois disso? Creia nisto, meu irmão, firmemente. E se quiser saber mais sobre suicídio, recomendo o livro Libertação, ditado pelo espírito de André Luiz a Chico Xavier. Esta obra trata de desobsessão e esclarece sobre a intervenção de mentores espirituais. Lendo, compreenderá as razões ocultas de seu drama. Agora é o momento em que você mais precisa de Deus, e com Ele vencerá. O link está na descrição. Até o próximo vídeo. Orixalá, meu pai, tenha pena de nós, tem dó. A volta do mundo é grande, os seus poderes são maiores. refletindo a luz divina.